Oi, boa tarde, meu nome é Ana Beatriz, eu sou do primeiro ensino médio, esse aqui é o meu trabalho de Química. E agora eu vou falar sobre as ligações químicas. As ligações químicas, quando a gente vai analisar a estrutura dela, a gente vai notar ela é uma estrutura feita de moléculas que levam os átomos em sua transformação individual, que raramente serão encontradas substâncias que não apresentarão moléculas em sua composição. Chama a teoria do octeto. Ela estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência, de modo a adquirir a estabilidade química. Uma regra que o octeto diz é: em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Para que os átomos apresentem a camada de valência completa, é preciso realizar ligações químicas com o objetivo de doar, receber ou compartilhar elétrons. Os elétrons, eles precisam compartilhar elétrons, os átomos precisam compartilhar elétrons para adquirir uma configuração estável, ou seja, para adquirir uma formação estável que seja a camada de valência completa. Desse modo, um átomo apresenta a distribuição eletrônica igual a de um gás nobre, mais próximo ao seu número atômico. Agora eu vou falar sobre os gases nobres. O gás nobre são elementos da tabela periódica que possuem 8 elétrons na camada de valência. A única exceção é o elemento de hélio, que possui 2 elétrons. Quando o átomo possui 8 elétrons na camada de valência, ele alcança sua estabilidade. Isso significa que ele não se ligará a outros átomos, porque ele não vai ter tendência nem de ganhar ou perder elétrons. Agora eu vou falar sobre ligações iônicas. As ligações iônicas, eles ocorrem entre dois átomos quando esses reagentes eles reagem entre si a fim de alcançar a estabilidade. Segundo a teoria do octeto que eu expliquei, a estabilidade é atingida quando há 8 elétrons da última camada na camada de valência, como eu disse. Mas agora eu vou falar sobre as características das ligações iônicas. Diferente das ligações covalentes, em que há compartilhamento de elétrons, nas ligações iônicas os elétrons não são doados ou recebidos pelos átomos. Eles também podem ser chamados de ligação eletrovalente. A ligação iônica ela é produzida entre íons e cátions e ânions. Daí o termo iônica. E também é bom lembrar que os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Portanto, nas ligações iônicas, um ânion ou um íon da carga elétrica negativa se unem com um cátion, íon de carga positiva, formando assim um composto iônico por meio da atração eletrostática que existe neles. A ligação covalente, agora eu vou falar sobre ligação covalente. A ligação covalente são ligações químicas em que há um compartilhamento de um ou mais pares de elétron entre átomos, com a finalidade de formular moléculas estáveis segundo a teoria do octeto. A partir disso, é diferente das ligações iônicas, em que ocorre perda ou ganho de elétrons. Nas ligações covalentes, geralmente ocorridas entre não metais a metais, que na verdade são metais, da tabela periódica os pares eletrônicos, ou seja, o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos são elementos que figuram o compartilhamento dos átomos que procuram obter estabilidade. As ligações covalentes são classificadas em ligações covalentes e ligações covalentes dativas. As ligações metálicas são tipos de ligações químicas que ocorrem entre metais. Elas formam uma estrutura cristalina que são chamadas de ligas metálicas, união de dois ou mais metais. Na tabela periódica, os metais são chamados de elementos família 1A, são chamados de metais alcalinos, e os elementos da família 2A, metais alcalinos terrosos.
Além disso, o bloco B tem em sua categoria metais de transição, por exemplo, ouro, prata, cromo, ferro, manganês, níquel, cobre, zinco, platina, dentre outros. Já os importantes elementos que compõem os metais representativos são alumínio, galho, índio, estânio, talho, chumbo, bismuto. Os metais são encontrados na natureza no estado sólido, exceto o mercúrio encontrado no estado líquido. Possuem brilho característico e a facilidade de perderem elétrons. São considerados bons condutores elétricos e térmicos de calor, que possuem a densidade elevada ao ponto de fusão e de ebulição, maleabilidade e ductilidade. Agora eu vou falar sobre ligas metálicas. As ligas metálicas são materiais formados pela mistura de dois ou mais componentes, dos quais pelo menos um é metal. O metal ele deve ser mais ainda encontrado em maior quantidade na mistura. Elas são criadas a partir do aquecimento entre componentes da liga até esses aspectos de ponto de fusão, de modo conjunto ou isolado, seguido de esfriamento e solidificação. As ligas caracterizam por fornecer e modificar propriedades que os materiais não apresentam. Dentre elas, as características se destacam: condutividade, brilho, temperatura, resistência mecânica e resistência de corrosão. Desse modo, as ligas oferecem propriedades que os metais isoladamente não possuem, contribuindo para que possam ser utilizados em diversas finalidades. Agora eu vou falar sobre geometria molecular. A geometria molecular ela é a forma que demonstra como os átomos se dispõem numa molécula. Esse assunto começou a ser explorado a partir da década de 50. Isso aconteceu quando o químico inglês Ronald James Gisbert e o químico australiano Ronald Sidney Noble descreveram o arranjo espacial dos átomos. Agora tem vários tipos de geometria molecular. A geometria molecular, dependendo dos átomos que a compõem, pode ter diversas formas geométricas. As mais importantes são a linear, angular, triangular, piramidal e tetraádrica. Eu vou falar sobre a linear. A linear é formada por moléculas diatômicas ou biatômicas com dois átomos com um ângulo de 180 graus, por exemplo, HCl, BeF2 e CO2. Agora eu vou falar sobre a angular. A angular é formada por 3 ou 4 nuvens de camadas eletrônicas com um ângulo menores de 120 graus. Por exemplo, H2O, O3, H2O e CO3. Agora eu vou falar sobre a triangular, plana ou triangular. É formada por 3 nuvens da camada de valência com um ângulo de 120 graus. Por exemplo, BH3 e BF3. A tetraédrica, formada por 4 nuvens eletrônicas e 4 ligações químicas, e os ângulos da molécula podem ser de 109 graus,5, por exemplo, NH4, CH4. Agora eu vou falar a última sobre a piramidal trigonal, formada por 4 nuvens eletrônicas e 3 ligações químicas. Os ângulos das moléculas são menores que 109 graus,5, por exemplo, NH3 e CiO3. Vou falar sobre a polaridade das ligações. Enquanto toda ligação iônica é polar, a polaridade de ligação é covalente, dependente dos átomos presentes na molécula. Uma ligação covalente apolar é quando apenas um átomo dos elementos estão unidos. Já quando são elementos diferentes, há uma diferença de eletronegatividade em molécula polar. A polaridade ocorre devido à formação de polos nas substâncias químicas que são positivos e negativos de acordo com as cargas. Por isso, a capacidade de atrair elétrons faz com que os compostos iônicos possuam a polaridade máxima, pois tendem a formar espécies químicas carregadas eletricamente. Agora eu vou falar sobre a polaridade das moléculas. É importante prestar atenção que a polaridade da molécula depende da disposição das cargas elétricas no espaço ao redor da estrutura, ou seja, se existe visão dos lados opostos entre as cargas envolvidas. Conceitualmente, podemos determinar que a polaridade molecular usando os vetores polares de cada ligação numa análise corresponde a uma soma vetorial, e se essa soma for nula, a molécula será polar. Se não, a molécula será apolar. E essa soma depende, além da geometria molecular, como eu expliquei lá atrás, depende também dos vetores de polaridade de cada ligação covalente da molécula. Agora eu vou falar sobre os estados físicos,
que ela, dependendo da condição do ambiente, pode ser encontrada nos 3 estados da agregação do material, tipo a água mesmo: sólido, líquido e gasoso. A água no estado sólido, ela pode ser vista como gelo, como icebergs, e no estado líquido ela pode ser vista como água que corre da torneira, o oceano, uma piscina. E no estado gasoso, a gente pode encontrar na nossa atmosfera e no vapor da água que a gente coloca para esquentar. No estado gasoso, por estarem empacotadas, eles formam um retículo cristalino. O movimento das partículas é o mínimo. Em temperatura abaixo de 0 graus, ao nível do mar, a água em estado sólido. No estado líquido, as partículas estão mais afastadas e a movimentação entre elas é bem maior, chegando a se deslizar sobre as outras. E no estado gasoso, as partículas estão bem afastadas umas das outras, movimentando-se aleatoriamente em todas as direções, pois a interação entre elas são praticamente desprezíveis. Agora eu vou falar sobre as forças intermoleculares. Como o próprio nome diz, são forças que mantêm moléculas de uma substância unidas. Essas forças são chamadas também de forças de Van Hals, em homenagem ao físico holandês Johannes van der Waals, que ele pesquisou e propôs a existência dessas forças. Entre essas forças, as que têm intensidade mais elevada são as ligações de hidrogênio. Esse tipo de interação ocorre quando as moléculas possuem hidrogênio, polo positivo, ligado a um flúor de nitrogênio ou oxigênio, ou seja, elementos muito eletronegativos. Como essa força é muito forte, origina dípolos muito acentuados, e é necessária uma energia muito alta para romper as moléculas. As ligações de hidrogênio existem entre as moléculas de água. Podem-se observar que o hidrogênio atrai o oxigênio das moléculas das águas vizinhas. Assim ocorre a ligação de hidrogênio, onde cada uma das moléculas da água fica circundada por outras 4 moléculas de água.